Oi minha gente, como é que vocês estão? Aqui quem vos fala sou eu, Júlio Altoé, para mais uma aula de Ciência dos Materiais. Hoje a gente vai fazer uma aula da curva tensão-deformação verdadeira. A gente fez uma aula de curva tensão-deformação de engenharia, a gente vai agora ver como que é a verdadeira e vai entender a diferença entre uma curva verdadeira e uma curva de tensão-deformação de engenharia. Vamos lá então? Bom, gente, primeiro a gente tem que entender o porquê que a gente tem que estudar essa curva tensão-deformação verdadeira. E o motivo é simples, né? A curva tensão-deformação de engenharia, ela não dá uma indicação realmente verdadeira do comportamento de deformação de um metal. Isso por quê? Porque a curva tensão-deformação de engenharia ela é baseada basicamente nas minhas dimensões originais do meu corpo de prova. Essas dimensões elas mudam continuamente durante o meu ensaio. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho aqui o meu corpo de prova, né, a minha seção útil do meu corpo de prova, e eu estou tracionando ela, né, ela tem uma área. Enquanto eu estou na parte elástica, beleza, ele não está tendo uma variação de dimensão muito grande. E eu tenho aqui o meu A0, né? Quando eu aplico aqui uma tensão e eu começo a deformar o meu material, a gente viu, principalmente quando eu entro no meu regime plástico, esse A0 aqui, ele vai reduzindo. O meu corpo de prova, até por efeito de Poisson, quando eu estou tracionando aqui, ele estica, né, um pouquinho e ele reduz o diâmetro. A gente já estudou isso na aula de coeficiente de Poisson. Então, esse meu, vou chamar aqui de AI ou de A, ele vai ser menor que o meu A0. Porém, aqui quando eu estou construindo a minha curva tensão-deformação de engenharia, todos esses valores aqui, que vai aumentando a força, né, minha carga vai aumentando, eu vou ter um F1, um F2, um F3, todos, na hora de determinar a tensão, divididos em relação a A0. Vai estar em relação a A0, vai estar em relação a A0. Porém, quando eu chego aqui nesse ponto aqui, onde eu começo a minha deformação plástica, o meu A aqui, ele já é um AI, bem menor do que o meu, menor que o meu A0. Essa tensão aqui, na verdade, ela não está sendo computada de forma real, exatamente porque é difícil eu determinar qual que é o meu diâmetro em escala real. Aqui, ó, eu estou vendo exatamente um ensaio de tensão, onde eu estou começando aqui a deformar o material, estou formando o meu empescoçamento. Então, nessa região aqui, eu tenho um descolamento da realidade. Na verdade, o que deveria acontecer é o quê? O meu gráfico aqui, a parte elástica, ele é bem parecida, ele não muda muito dentro do regime elástico, porém, no meu regime plástico, eu vou ter uma tendência mais ou menos assim, ó. Eu não vou ter uma redução da minha carga, principalmente aqui depois do empescoçamento, a tendência, na verdade, é aumentar até romper. A gente agora vai ver algumas questões mais específicas de cada ponto desse aqui, de um gráfico que eu chamaria de real, né? Que a gente pode chamar um gráfico true, de verdadeiro, ou verdadeiro, depende de qual idioma que a gente está avaliando e olhando os nossos gráficos. Vamos lá então. O primeiro ponto aqui, eu quero chegar para vocês e fazer um desenvolvimento matemático de como eu calcularia a minha tensão verdadeira em um material e a minha deformação verdadeira. Para aí eu então poder construir um gráfico de tensão verdadeira por deformação verdadeira dos meus materiais. Bom, vamos começar com a tensão verdadeira, né? A gente sabe aqui que a minha tensão de engenharia é a força sobre a área e a minha deformação é o meu ΔL sobre o meu L0. Numa tensão verdadeira, eu vou ter uma força por uma área em um instante I. Um instante I aqui vai ser um instante qualquer que eu estou querendo analisar. Quando eu estou realizando aqui um ensaio de tração, eu tenho uma condição de contorno que é muito importante. Aqui o meu volume ele é constante. O que isso significa? Significa que a minha área 0 vezes o meu L0, ele vai ter que ser uma área num instante I vezes um L num instante I, ou um A vezes um L também. Isso aí é uma questão só de notação. Então eu posso dizer que o meu AI aqui, ou o meu A, ele vai ser igual a A0, L0 sobre LI, certo? Beleza. Quem que é a minha tensão verdadeira? A minha tensão verdadeira é a minha força sobre uma área no instante I. Então a minha tensão verdadeira, ela vai ser igual à minha força sobre o meu AI. Quem é meu AI aqui? Meu AI é A0, L0 sobre LI. Então aqui eu vou ter força vezes LI sobre A0, L0. Aí aqui é uma parte bem interessante, né? O meu LI é o meu comprimento num instante específico. Se eu estou tracionando aqui um corpo de prova, né, aí eu tinha essa dimensão original aqui. Tá horrível o desenho, mas tudo bem.
E o meu LI vai ser exatamente esse comprimento aqui, ó. Esse aqui é meu LI, esse aqui é meu L0. Então, quem que é o meu LI? O meu LI, ele vai ser exatamente o meu L0 mais o alongamento do meu corpo de prova. Porque aqui, ó, esse trechinho aqui é exatamente o meu ΔL. Então, eu posso novamente pegar e escrever aqui a minha tensão verdadeira como força sobre A0. Quem que é a minha força sobre o meu A0? O meu A0 é o meu diâmetro inicial. A minha força sobre o meu A0 é exatamente a minha tensão de engenharia. Então eu posso escrever a minha tensão verdadeira como a minha tensão de engenharia, que eu calculei no meu gráfico de engenharia, que é importante eu calcular ele também, que multiplica o meu L0 mais ΔL sobre L0. Então eu vou trazer isso aqui para cá e vou terminar de resolver essa equaçãozinha aqui. Então, a minha tensão verdadeira, ela vai ser a minha tensão de engenharia que multiplica L0 sobre L0 mais ΔL sobre L0. Né? Quem é L0 sobre L0? 1. Quem que é ΔL sobre L0? ΔL sobre L0 eu vi que era a minha deformação de engenharia. Então a minha tensão verdadeira ela vai ser a minha tensão de engenharia que multiplica 1 mais a minha deformação de engenharia. Então, daqui que surge essa equação. Então, vamos agora analisar a nossa deformação verdadeira, né? Quem que é a minha deformação verdadeira no instante em qual comecei a deformação plástica, né? Eu dei aqui a equação, mas a gente vai chegar nela por dedução aqui da minha equação. Eu estou querendo saber a minha deformação num instante em relação ao meu instante anterior, digamos assim, que era o instante o qual não era necessariamente o instante inicial. Então, no final das contas, a minha deformação verdadeira ela vai ser um diferencial do meu instante em relação ao meu instante. Eu estou tendo um diferencial, eu estou tendo um ΔL sobre L aqui. Um DL, diferencial de L sobre um L. Em qual extensão que eu estou avaliando isso? Eu estou avaliando isso aqui numa integral, ou seja, eu estou querendo avaliar em relação a um L que eu estou querendo descobrir em relação a um L0. Que isso aqui é a minha deformação, né? O meu L0 é o meu L inicial. Eu estou querendo descobrir isso em relação a um L qualquer aqui que eu vou definir como uma condição de contorno. Então, essa integral aqui dl sobre L é exatamente uma integral que dá um logaritmo de ln, né? Que vai dar ln de L sobre L0. Beleza, guardamos esse aqui. Essa aqui é a minha fórmula da minha deformação verdadeira. Porém, eu sei que a minha deformação de engenharia ela é exatamente ΔL sobre L0. Quem é o meu ΔL sobre L0? O meu ΔL sobre L0 vai ser o meu L, né, o meu L final, digamos assim, menos o meu L inicial sobre o meu L0. Então, a minha deformação de engenharia ela vai ser o meu L sobre L0 menos 1. Certo, né? Eu dividi isso aqui em dois fatores, vai ser L sobre L0 menos L0 sobre L0, que é 1. Rearranjando essa equação aqui, eu vou ter que o meu L sobre o meu L0, ele vai ser a minha deformação de engenharia mais 1. E quem que é o meu L sobre L0? É exatamente esse termo aqui. Então eu posso substituir aqui que o meu termo da minha deformação verdadeira, o meu EV, ele vai ser exatamente o meu ln de deformação de engenharia mais 1. Daí que veio essa equação aqui. Bom, já vimos aqui a matemática do problema, agora vamos tentar analisar um pouquinho fisicamente o gráfico de tensão e deformação real, ou verdadeiro. Então, gente, comparando aqui um gráfico de engenharia e um verdadeiro, o que é usual fazer? Esse aqui é um gráfico normal que a gente tem de tensão e deformação de engenharia. Tensão e deformação verdadeiro, o meu regime elástico, ele vai estar bem parecido aqui, ele não vai mudar muito, porque aqui eu tenho uma deformação de uma ordem muito pequena e ele não está alterando significativamente as dimensões do meu material. Porém, aqui quando eu começo a entrar no meu regime plástico, já começa a ter uma diferença. Primeiro que a minha deformação aqui, em geral, ela vai ser menor. E é importante eu determinar também a minha curva de tensão de deformação de engenharia, porque tem um ponto muito importante dele aqui, que é esse ponto máximo, que é o ponto que a gente chama, que começa a ter o empescoçamento. Porque a minha relação normalmente, ela vale só até também o meu empescoçamento. Porque quando eu estou aqui fazendo o meu gráfico, ó, o meu corpo de prova, eu estou aqui deformando ele. Eu deformei, beleza, eu tive uma deformação considerável, a minha área
a minha área no instante I ela é menor que a minha área no instante 0, aí eu consigo aplicar bem aquelas correlações, né, que até entre essa região e essa região aqui. Porém, quando começa o empescoçamento, aqui, além de eu ter uma redução de área, eu vou ter um estado de tensão totalmente diferente. Aqui eu não vou ter apenas tensões axiais, né, que eu estou trabalhando aqui para cima e para baixo. Eu vou ter um estado complexo de tensão aqui, o qual eu não consigo avaliar perfeitamente, a partir do empescoçamento, qual que é a tensão axial que realmente o meu corpo de prova está sentindo. Eu sei que essa tensão ela não vai cair, isso aí vocês podem ter certeza. Porém, é complicado você avaliar quando você não tem a noção do diâmetro exato aqui do pescoço que está sendo formado. Então a minha curva seria mais ou menos daqui até aqui para romper. Aí normalmente eu costumo ter uma extrapolação, uma projeção de como ele se comportaria para o final. Eu tenho aqui, eu posso continuar aplicando aquela fórmula, mas ela não é adequada, né? Depende de quais abordagens você está falando. Tem abordagem que você costuma fazer uma curva para ela continuar reta, tem abordagem que ele tende a ficar mais ou menos aqui para cima, e aqui no seu ponto de ruptura final, como que ele faz para determinar a tensão? Ele vai pegar a sua tensão que você tinha original, calculando de acordo com A0, e você vai pegar com um paquímetro, após o seu ensaio, isso aqui ele não rompeu, você teve aqui dois lados, né, na fratura do seu material, né? Ele fez o pescoço aqui, tudo bem, fez o pescoço aqui, aí você vai pegar com o seu paquímetro e vai analisar esse diâmetro final aqui. Aí você vai pegar a sua carga que estava sendo aplicada sobre esse diâmetro, sobre a área, né, desse diâmetro final, né, a sua área final, e vai determinar quem que é a sua tensão de ruptura final. Porém, gente, vou falar para vocês, né, uma parte mais prática. Normalmente em engenharia você nunca está interessado em saber esses pontos. Você, a priori, nem quer chegar nesse ponto onde você está tendo empescoçamento, e muito menos você quer passar do seu ponto de tensão de escoamento. Isso aqui é interessante para você saber como analisar esse gráfico do tensão aqui, que é o real, e esse aqui é o de engenharia. Aqui a gente tem umas outras abordagens que é interessante a gente comentar, que a gente tem até essa equaçãozinha aqui de uma tensão verdadeira, né? Porque a gente não tem uma regra para definir tudo, às vezes a gente usa essa aproximação, que eu tenho a minha tensão verdadeira, que eu aplico essa equaçãozinha aqui, onde eu tenho o K, que é um coeficiente de resistência, e o N eu chamo de expoente de encruamento. A gente vai ouvir muito essa palavra encruamento ainda no nosso curso, porque ele é um fenômeno muito interessante na parte de engenharia de materiais. O encruamento ele ocorre exatamente aqui entre o meu termo, entre o meu ponto de início de deformação plástica até a formação aqui do meu pescoço. Ele é muito importante para diversos processamentos, como laminação, você entender qual é o coeficiente de encruamento é importante para você entender também depois uma questão mais micro de movimento de discordância e como isso ajuda, como o encruamento ajuda a aumentar a resistência do nosso material. A gente vai ver isso na aula ainda um pouquinho melhor. Então aqui a gente tem essa equaçãozinha que ela é exatamente aqui, essa curva aqui verdadeira, que aqui não são dados reais, né? Ele é exatamente um modelo matemático para ajustar esses dados. E aqui eu tenho embaixo o que ele chama de corrigido. Esse corrigido ele existe exatamente por causa do que eu falei aqui. Aqui até o ponto M, esse ponto M aqui é o meu ponto de empescoçamento, eu tenho um estado triaxial de tensão complexo, então a tensão axial ela acaba na verdade sendo um pouquinho menor do que o modelo. Então essa aqui é a corrigida. Essa corrigida é exatamente considerando o estado triaxial de tensão que eu comentei. E disso aqui eu consigo fazer uma tabelinha. Ó. Esses valores aqui, você consegue ter essa tabela, você consegue determinar isso aqui experimentalmente, qual é o valor do N, que é o seu coeficiente de encruamento, ou expoente de encruamento, e esses valores de K. E por esses valores, como você tem aqui na sua fórmula, você consegue determinar algumas propriedades. Por exemplo, você pode, vocês lembram que, por exemplo, a gente vai ter na cidade, que é exatamente a curva embaixo da área, então eu consigo, por essa equação aqui até a minha fratura, determinar qual que vai ser a minha tenacidade do meu material, por exemplo, que vai ser toda a área debaixo da curva, que a gente está vendo aqui que a verdadeira vai ser muito maior do que a de engenharia, por exemplo. E um outro ponto importante que eu queria falar aqui com vocês é exatamente sobre a recuperação elástica de um material. O que é essa recuperação elástica? Vamos agora pensar que a gente está fazendo aqui o nosso ensaio de tração, né? Igual a gente tinha visto ali no nosso GIF. Estou aqui tracionando, essa aqui é a seção útil do meu corpo de prova, o qual eu estou tracionando. E eu peguei aqui, nesse ensaio de tração, passei da minha região elástica, né? Cheguei até aqui, que eu estou superando a minha região elástica. Depois que eu superei a minha região elástica, eu comecei a deformar plasticamente meu material. A gente viu que uma deformação plástica é uma deformação permanente. Então, se eu chegar nesse ponto B aqui, por exemplo, que eu parei,
aqui, e ao invés de continuar o meu ensaio até a fratura, eu terminar meu ensaio ali e soltar a carga desse meu material, ele não vai voltar aqui, essa carga, por esse ponto aqui inicial. Por quê? Porque eu já tive aqui uma deformação permanente. Essa deformação permanente ela vai ter que ser traduzida aqui no meu material. O que acontece então é que a partir desse ponto, o meu material ele retorna por essa linha aqui. Ó. Essa linha aqui é exatamente uma linha paralela ao meu módulo de elasticidade e ele vai retornar fazendo uma recuperação elástica, ou seja, aqui, ó, nesse ponto aqui, eu estou tendo a minha deformação total. Nesse ponto, eu vou chamar aqui de EI. Nesse EI, eu tive a minha deformação total. Porém, eu tive aqui uma partezinha que é uma deformação elástica. E esse EB aqui vai ser a minha deformação. Isso aqui vai ser a deformação plástica que o meu material sentiu. Então, quando eu deformo esse material e eu paro o meu ensaio, quando eu tenho isso aqui, inclusive, eu tenho o que eu chamo, desse ponto A até o meu ponto B, aqui, ó, do meu ponto A até o meu ponto B, está ocorrendo um processo que eu chamo de encruamento. A gente vai ver mais para frente, com detalhes, o que é um encruamento, provavelmente no próximo capítulo desse curso, mas eu já vou adicionando aqui para vocês, que é exatamente um mecanismo que às vezes a gente utiliza para o metal para ele aumentar a resistência. Por que esse mecanismo? Como assim, Júlio? Você está deformando o seu material e você está aumentando a resistência dele? Sim, por quê? Porque, beleza, soltei aqui a minha carga do meu material. E aqui, agora o meu material ele já possui uma deformação permanente. Agora vamos fingir que isso aqui não existe. Que isso aqui nem participou de um ensaio. Aí eu vou pegar esse material que eu já tracionei e eu vou avaliar a propriedade dele como se eu nunca tivesse feito nada nesse material. E eu vou aqui começar a tracionar. Beleza, eu estou no meu regime elástico, só quando eu atingir aqui nesse ponto sigma B, só quando eu atingir aqui o meu sigma B, é que eu vou vencer a minha barreira elástica. Ou seja, só a partir desse ponto aqui eu vou sair do meu regime elástico e vou entrar no meu regime plástico e vou voltar a deformar o meu material. Então, por que isso é um mecanismo de aumento de resistência? Porque no meu material virgem, a minha tensão para eu sair do meu regime elástico era sigma A. Agora, nesse meu material que não é mais virgem, eu tenho que, para eu vencer o meu regime elástico, um sigma B. O meu sigma A é menor que o meu sigma B. Então, significa que eu aumentei a resistência de escoamento do meu material. Eu tenho um efeito colateral disso? Sim. Por quê? Porque eu acabei reduzindo a ductilidade total, porque eu sei que daqui até a fratura, o meu material ele vai romper menos. Porém, se o meu objetivo é ter uma tensão de escoamento alta, eu posso pegar esse meu material, eu vou aplicar uma carga nele, eu vou entrar num regime plástico, vou pré-deformar ele, e com essa pré-deformação, devido ao encruamento, ele vai ter um aumento da resistência de escoamento, logo eu vou ter um ganho na resiliência, eu vou ter um aumento para começar a deformar o material, e eu posso utilizar ele em aplicações de engenharia que eu não podia utilizar antes. Então isso aqui é muito interessante. O mesmo aconteceria aqui, se eu pegasse o meu material aqui e soltasse, eu ia ter que traçar uma linha aqui. Por exemplo, mas isso aí você sempre tem que ter cuidado, né? Porque senão você pode exaurir totalmente a capacidade de deformar o seu material. Você vai ter um material muito rígido, mais resistente, porém pouco dúctil. Bom, para finalizar nossa aula, vamos fazer um exercício aqui rapidinho, só para dar uma exemplificada em algumas coisas que a gente viu hoje, em algumas equações. A gente tem aqui ó, um problema exemplo que ele pede para eu calcular o expoente de encruamento, ou seja, ele está querendo saber quem é o meu N. O encruamento por deformação N para uma liga a qual uma tensão verdadeira eu tenho um sigma V, que é igual a 415 MPa, né? E produz uma deformação verdadeira, eu tenho um EV de 0,1. Assumo um valor de 1035 para cá. 1035 para cá. Bom, gente, a gente viu que a nossa equaçãozinha aqui do sigma V, ela é exatamente o meu K que multiplica o meu EV sobre o meu N. Se eu aplicar aqui uma propriedade aqui de logaritmo, eu posso transformar essa equação nessa equação aqui. Aqui está escrito log T porque está em inglês, que é de true, de verdadeira. Então, se eu aplicar aqui uma propriedade de logaritmo, eu vou ter exatamente o meu log de sigma V, né, transformando aqui nessa minha equação, que vai ser igual ao meu log de K, mais N log de EV. Né, eu apliquei aqui já direto a propriedade de logaritmo. Quando eu tenho um N aqui em cima, eu jogo ele na frente do meu logaritmo, que eu saí exatamente aqui nessa parte da equação. Então, se eu pego aqui depois e isolo o meu N log de ET, eu vou ter que o meu N log de ET vai ser log de sigma T, ou sigma V, menos o meu log de K. E, agora,
só substituindo aqui, jogando esse log para baixo, eu tenho que o meu n vai ser o log de sigma menos log de k dividido por log da minha deformação. Tinha visto aqui, né, acabou apagando, deixa eu colocar aqui de novo, que o meu sigma t ou sigma v é igual a 415 MPa, o meu k vai ser igual a 1035 MPa, e a minha deformação verdadeira, que é igual à minha deformação t, vai ser igual a 0,1. Substituindo isso tudo aqui nessa equação, eu vou ter um valor de n de 0,4. Normalmente o meu valor de n ele varia entre 0,1 e 0,5. E isso ele vai determinar exatamente qual que é o comportamento aqui da minha curva de tensão verdadeira por deformação verdadeira, passei do meu módulo elástico. Se eu tenho uma curva assim, eu não tenho encruamento nenhum, porque eu não estou tendo aumento de resistência com a tensão. Se eu tenho uma curva muito reta assim, eu tenho um N muito elevado, né? Se eu tenho uma curva expoente, digamos assim. E, dependendo do seu valor de N, você vai ter uma curva normalmente como a gente costuma ver, sei lá, isso aqui vai ser talvez 1,5. Ou o meu 0,4, talvez eu tenha esse tipo de comportamento. Esse coeficiente vai ditar exatamente qual que é o comportamento da minha curva depois da minha região elástica. Bom, gente, por hoje foi isso. Eu espero que essa aula tenha sido elucidativa para vocês. Lembrem de deixar um curtir, um compartilhar aí nesse vídeo, porque ajuda bastante o canal. Compartilhe isso com o seu amigo. Mostra para o seu professor, vai que seu professor gosta do canal e recomenda também para outras pessoas. Você pode dar um reforço na aula dele. E eu agradeço bastante a audiência de vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.